perigosa para as crianças? Isabel, bem colocado, né? A segurança em casa hoje é um problema que deve ser cada vez mais levado em consideração. Pelo seguinte, de fato, o próprio trabalho dos pais, o próprio fato de eles poderem dar menos atenção do que eles gostariam de dar para os filhos, deixa as crianças mais vulneráveis e mais soltas dentro de casa. Então vamos colocar alguns pontos onde se deve ter sempre atenção, na verdade que há muitos anos se tem atenção, agora especialmente nesse ambiente que a gente vive das crianças mais independentes, a gente tem que ter sempre uma atenção triplicada até, né? Por exemplo, na cozinha. Então, acho que a maioria das pessoas hoje já sabe que criança na cozinha sozinha não deve ficar, né? Mas, independentemente disso, para a gente prevenir, sempre lembrar daquela história, né? Então, panela no fogão, sempre com o cabo da panela voltado para o lado de dentro, né? Isso é fundamental, a gente cansa de atender, infelizmente ainda cansa de atender crianças no pronto-socorro com queimaduras por água fervente ou por comida muito quente que esteja em cima do fogão, né? Isso é um fator sempre a considerar. Dentro da cozinha ainda, a gente sabe hoje com o advento do enorme número de aparelhos eletrônicos, nós temos muitas tomadas pela casa inteira, inclusive na cozinha. Então, hoje em dia já existem aqueles protetores de tomada, mesmo para as tomadas com o novo padrão brasileiro, que impede que a criança enfie o dedinho na tomada e possa levar um choque elétrico. Claro que hoje a tomada, algumas delas já têm um relevo mais profundo, dificultando que a criança ou que qualquer um acesse a tomada. Mas mesmo assim é importante que a gente tome cuidado com relação a esse risco de choque elétrico, né? Da mesma maneira, os aparelhos que estejam conectados às tomadas, a criança pode ter a curiosidade de querer puxar o plug da tomada. Então é muito importante que a gente verifique primeiro se os fios estão encapados, se não existe nenhum plug mal colocado, para que a criança vá com toda a sua curiosidade, vá lá e coloque o dedinho e leve um choque. Isso, repito, não é tão incomum a gente encontrar hoje em dia nos prontos-socorros ainda. Então, esses detalhes, né, no caso não só na cozinha, como na casa inteira, é muito importante. Então falamos aí da cozinha, das panelas no fogo, do risco de choque elétrico. Uma outra coisa bastante, infelizmente, que a gente tem visto pela facilidade da mídia hoje em dia de chegar as informações a todos, são crianças que caem de janelas. E isso é um risco real, né? Porque a criança tem a curiosidade, a criança fica muito em casa, a criança não pode brincar na rua como brincava antigamente, e a criança tem a curiosidade. Então, recentemente tivemos um caso, parece que a pessoa que tomava conta saiu do apartamento, talvez a criança quisesse olhar a pessoa pela janela, acabou subindo numa cadeira e a janela sem proteção nenhuma, a criança acabou caindo de um andar alto de um edifício. Então, uma regra básica é nunca deixar acesso para a criança fácil, né? Quer dizer, deixar cadeiras, bancos, camas perto de janela e sempre que possível colocar grade ou colocar rede de proteção, né? Isso é bom em crianças de qualquer idade, eles não têm noção do risco que eles correm, quer dizer, eles se debruçam e a queda pode ser limitante. Por falar em queda, eu queria lembrar de um assunto que foi recentemente tema de debates profundos da Sociedade Brasileira de Pediatria, né, junto com as empresas produtoras de equipamentos, de acessórios para bebê, que é o uso de andadores. Então o que acontece? Muitos de nós aí, com a faixa etária que eu tenho, andamos de andador. Eu mesmo andei, né? Eu lembro do andador que eu tinha, né? E de fato, o fato de andar de andador não me trouxe nenhum problema ortopédico, eu andei na idade certa, então não é esse o ponto do andador. O problema do andador é que é o seguinte, hoje em dia, muitas vezes os pais colocam a criança no andador e falam, tá segura, eu posso ir sossegado, fazer o que eu quiser, estudar, mexer no computador e deixar a criança. O problema é o seguinte, a gente registra hoje em dia muitos acidentes por andador. O que acontece? O andador é rápido, ainda mais os andadores modernos, né? Tem uma velocidade tremenda, são leves e fácil manipulação. A criança dá 2 passinhos, o andador já está no final do corredor. E o que acontece? A gente encontra muito crianças que caem de degrau, que caem de escada,
que batem a cabeça em quinas de mesas. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou recentemente um manifesto pedindo o banimento do uso de andadores por parte dos pais. Quer dizer, que os pais não deixem os seus filhos no andador pelo grande risco de acidentes. Então, de fato, gente, existem outras alternativas para a gente deixar a criança quietinha, é melhor até deixá-la no chão, protegida, ao redor com almofadas, ou ainda aqueles cercadinhos que a gente tem quando você precisa sair. Quer dizer, às vezes você precisa sair por um segundo da sala, né, do ambiente, deixa a criança quietinha ali, em segurança. Agora, no andador, se você sair, a criança pode ir atrás de você e o risco de acidentes é bastante sério. Então, esse é um tema que nós falaríamos aí por muito tempo. O que eu quero deixar bem gravado é o seguinte: a casa da gente é um dos lugares onde mais acontecem acidentes com as crianças. Então não pensem que os acidentes acontecem fora. Não, os acidentes acontecem dentro de casa e nós temos que estar o tempo inteiro atentos para evitar que as crianças se machuquem dentro de casa. Vamos pensar nisso, gente. Just need someone